Olá pessoal, eu sou Michael Henrique, aluno da Universidade Federal de Roraima, atualmente ingressante na Bolsa PET Física, e eu vou apresentar um seminário sobre o tema Próxima B. O objetivo de eu apresentar esse seminário é, todos sabemos que os recursos naturais no planeta Terra estão diminuindo cada vez mais, né? À medida que a população vai aumentando, a tecnologia vai aumentando também, os recursos naturais, como florestas, animais, água, entre outras coisas, vão diminuindo com o tempo. E vai chegar um momento que esse recurso não será suficiente para manter a vida, né? E quanto mais vai acabando, mais precária vai ficando a situação para os seres humanos. Uma das soluções é a gente migrar para outro planeta. Entretanto, que planetas são esses, né? A gente tem que achar um planeta que sustente a vida tal qual somos, né? Se a gente for para um local onde a situação não permite, um suicídio desnecessário, né, se eu pode usar essa palavra. Para começar esse seminário, eu gostaria de falar primeiro o que é um exoplaneta. O exoplaneta é um planeta que orbita qualquer outra estrela que não o Sol, ou seja, ele pertence a outro sistema planetário. E o exoplaneta em questão, do qual eu iria apresentar o seminário, é o Próxima B. Para começar, eu gostaria de falar alguns métodos de detecção de exoplanetas, né? O primeiro é a astrometria. O que vem a ser a astrometria? É um método que consiste em detectar oscilações periódicas da posição da estrela. Se você olhar a imagem, essa primeira imagem aqui, tipo, é sabido que as estrelas têm um movimento no céu, né? E eles tentam a ter obedecer a um certo ciclo. Se você observar essa primeira figura, esses pontos aqui são pontos onde a estrela estava em determinado tempo. Mas se você observar, ele não está em cima da linha periódica. Está indo para lá, às vezes está embaixo, às vezes está em cima. E o que é que isso significa? Que essa planeta em questão, essa estrela em questão, tem algo circulando em volta dela, que no caso é um planeta, né? E, e como a gente sabe, o planeta exerce uma certa força em relação à estrela. A estrela também faz uma força em relação ao planeta, lei de Newton, né? E, e essa atração faz com que a estrela não, não percorra de uma forma bonita em relação ao gráfico, né, que a gente está vendo aqui. Ele sobe e desce, né? Devido a essa atração que tem entre o Sol entre a estrela e o planeta, né? E isso acontece porque quando a estrela tem algo orbitando em volta dela, eles têm um centro de massa que não fica bem no meio da estrela. Se você observar a segunda figura, tipo, tem um planeta aqui em volta da estrela, e a estrela começa a fazer um certo movimento em volta desse centro de massa, né? Tanto é que a figurinha aqui não está dizendo que o centro de massa não é no centro da estrela, né? Em consequência disso, a estrela vai fazer esse movimento em volta de um certo caminho que ela deveria fazer, mas acaba fazendo. Ela faz o caminho, mas não faz. Não oscila de uma forma bonitinha, né? Enfim, as vantagens desse método é que ela permite elevada precisão da massa do planeta. Tipo, se você sabe o tamanho da estrela, dá para saber mais ou menos o quão, pelo menos uma variação, uma taxa mínima da massa do planeta, né, para fazer com que ela oscile daquela forma. E uma outra facilidade também, outra vantagem é que ela permite detectar se há um planeta longe da estrela, porque mesmo dependendo da distância, tipo assim, mesmo a distância longa, a estrela faz uma força em relação a esse planeta, né? Esse planeta faz uma força em relação à estrela. Então é possível saber se há algum planeta em volta dessa estrela. A desvantagem é em relação ao tempo de duração da observação dos planetas distantes, porque quanto mais longe o planeta está em relação à estrela, é mais difícil de detectar essa variação do movimento da estrela. A gente tem que passar muitos e muitos tempos observando a estrela para saber se ela está fazendo algum movimento diferente do que ela deveria fazer. Então, planetas muito distantes, para a gente fica muito ruim observar esses planetas. E o outro também é em relação a planetas pequenos demais, porque se é muito pequeno, a força que ele vai exercer sobre a estrela é pouco. E aí acaba que os nossos telescópios acaba
a gente não percebe muita coisa, diferença em relação ao movimento da estrela, né? O outro método é chamado de velocidade radial, que o que vem a ser? É, esse método ele usa o que chamamos de efeito Doppler. A estrela, quando ela está se aproximando do observador, seu comprimento de, seu comprimento de onda da luz, no caso, né, diminui. E esse efeito é o que a gente chama de blue sheet, que, deixa eu mostrar a imagem aqui. No caso, essa primeira figurinha aqui, tipo, quando ela vai se aproximando, o comprimento de onda da luz em relação a nós diminui. E acaba causando esse efeito aqui, a luz que essa estrela emite tende ao azul. E quando ela se afasta do observador, o comprimento de onda aumenta. E o efeito que isso causa é que a gente chama de red sheet, que tende ao vermelho. Né? Ou seja, só recapitulando, quando ela está se aproximando do observador, ela emite a ilusão de que ela é azul. E quando está se afastando, dá a sensação de que a luz é vermelha dessa estrela. E o que é que... Deixa eu mostrar aqui. Quais são as vantagens, né? Dá para a gente calcular o período orbital do planeta e sua velocidade. Como assim? Tipo, essa variação de luz, existe uma tabela em relação a que velocidade mais ou menos esse planeta está para poder fazer esse efeito, né? Então, é fácil mais ou menos perceber a que velocidade ela está se a gente observar esses espectros da luz. E com isso, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia da massa do planeta, né? Porque se ela está fazendo aquele movimento, o planeta tem que estar fazendo uma certa força em relação a essa estrela. E aí dá para a gente ter uma base mínima, pelo menos, de qual é a massa desse planeta, né, que está em volta dela. É bem parecido com velocidade radial, com a diferença, com a astrometria. Com a diferença que a astrometria a gente vai observando o gráfico, tirando foto, com o tempo, vai observando o movimento. E já esse velocidade radial, a gente vai observar a luz emitida pela estrela. Né? Mas quando a gente vai montar o gráfico, são bem parecidos em relação aos dois. Né? A desvantagem é que o plano tem que estar praticamente ortogonal ao observador. Ou seja, se ele estiver paralelo ao observador, esse plano, a gente não vai perceber essa aproximação da estrela. Então, ela não vai emitir o que a gente chama de efeito Doppler. Né? A gente não vai perceber, pelo menos não pela luz emitida, que ela está se afastando ou se aproximando. Então, já fica difícil de calcular a velocidade, enfim. Um outro método é em relação ao método de trânsito, que a gente chama. Né? O que consiste isso? O planeta, que ele mostra aqui na figurinha, ele está orbitando a estrela e ao passar em frente à estrela, a luz que é emitida por essa estrela dá uma certa diminuída com o tempo. Enquanto o planeta estiver entre o observador e a estrela, a luz vai diminuindo. E quando ele sai da zona de observação, a luz da estrela volta a brilhar na sua forma normal. Aqui tem duas vantagens, né? Que a primeira dá para calcular o tamanho do planeta pela curva aqui da estrela. Observar, tipo, quanto maior o planeta, maior será a diminuição da luz, né? Então dá para ter uma noção do tamanho do planeta. E somado à velocidade radial, que encontra a massa, né, é possível calcular a densidade do planeta. Isso é muito essencial para a gente, né, que quer saber, para a gente morar em um planeta igual a Terra, tem que ser rochoso, né, e não gasoso. É essencial. A desvantagem é que esse plano tem que estar alinhado ao observador. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Por exemplo, se esse plano aqui ele tivesse mais inclinado a ponto de o planeta não passar entre o observador e a estrela, a gente não tem como detectar esse planeta, pelo menos não por esse método aqui de trânsito, né? Porque a luz não vai diminuir, então a gente não tem como saber se tem algo ali. E outra desvantagem é que quanto menor o planeta, mais difícil de detectar. Tipo, um planeta muito miudinho, a luz não seria tão... a gente não chegaria a perceber essa curva aqui
da luminosidade da estrela, né? Enfim, é, o outro ponto agora, antes de entrar no planeta Próxima B, quero falar um pouco sobre qual é a condição para a nossa vida. No caso, nós seres humanos aqui da Terra, se a gente fosse se mudar, o que seria essencial para ter em um planeta, né? Primeiramente a água, que para nós é essencial para a nossa vida, né? O clima tem que estar bem aproveitável para nós, né? Se for, por exemplo, se for muito quente ou muito frio, a gente não sobreviveria, né? O efeito estufa tem que ser suficiente para aquecer a Terra, mas não a ponto de ficar muito frio, nem ficar muito quente. E a atmosfera também tem que ser... o planeta tem que ter atmosfera, né? Porque essa atmosfera é tipo um lençol para poder causar esse efeito estufa. É necessário que o planeta tenha para a gente sobreviver, né? Outra coisa é a gravidade. Porque primeiro, do jeito que nós somos, do jeito que a gente evoluiu, foi adaptado a esses 5 pontos. Se a gravidade for muito forte, a gente é esmagado pela força que ela exerce no planeta, né? E se for muito fraco também, a gente não sobreviveria. Seria tipo viver na Lua. Isso é bem arriscado, né? Alguns gases que é preciso ter no planeta, né? Que é o caso carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Enfim, essa mistureba toda que é o nosso planeta, né? Agora, entrando no assunto próximo a B, o que sabemos até agora, né? Esse planeta, ele circula na nossa estrela mais próxima, né? Que é a Próxima Centauri. Eu esqueci de colocar aqui, mas é um ponto importante. Ela é o planeta mais próximo e ele circula, ele tem um período orbital em relação a essa estrela de 11,2 dias em relação ao planeta Terra. Ou seja, ele é um pouquinho mais rápido que o nosso planeta, né? Outra coisa que se sabe sobre esse planeta, o tamanho dele é de aproximadamente 1,7 o tamanho do nosso planeta Terra. Ou seja, ele é um pouco maior que o nosso planeta. Eu coloquei aqui, a estrela que ele orbita, a Próxima Centauri. Ela é uma anã vermelha e ela é bem menor que o Sol. Se você observar aqui, tipo, ele representa 0,12 do tamanho solar. Ou seja, o planeta ele é maior que a Terra, mas a estrela é menor que o Sol. Isso é bom ter em mente. A distância que esse planeta dá da sua estrela é de 0,048 unidade astronômica, né? Que vem a ser a Terra em relação ao Sol é uma unidade, né? E esse planeta, o próximo B em relação ao Próxima Centauri, essa estrela hospedeira, é 0,08. Então vamos ter em mente aqui que o planeta é maior do que a Terra, a Próxima Centauri é menor que o Sol e esse planeta está muito próximo em relação à estrela, a nós ao Sol, né? Está muito próximo da sua estrela. É equivalente a mais ou menos ali o Plutão. Plutão minto, é Mercúrio, o primeiro planeta, né? Mais ou menos essa distância que o Próxima B está da Próxima Centauri. Está bem pertinho dela. Esse planeta ele foi detectado pelo segundo método que eu apresentei, que foi o método da velocidade radial. Está aqui umas fotos, né, do espectroscópio usado pelos cientistas, esse bichinho aqui, que ele se encontra no Observatório Europeu Sul, que é essa imagem aqui. E aqui está mais ou menos como é que ele foi, os instrumentos, né, usados para poder detectar esse planeta. Algumas outras características do planeta Próxima B é que ele se encontra numa zona que se chama de zona branca. Aqui no caso da verde que é para poder representar melhor, mas é chamado de zona branca. Essa região, de acordo com a intensidade da irradiação estelar, a água pode se encontrar em estado líquido. Ou seja, já é um ponto importante para a gente, se a gente for querer morar nesse planeta, é bom saber, né? Que lá, pelo menos em relação à temperatura, e isso já envolve o clima também, ele aceita com que a água fique em estado líquido. Pelo menos isso já é um ponto positivo, né? Outro ponto sobre o planeta
Este já é um ponto negativo, porque a rotação dele é semelhante à do planeta Vênus, algo parecido com 200 dias terrestres. Ou seja, enquanto a gente demora um dia para a Terra dar a volta em si mesmo, o próximo AB estaria mais ou menos por volta de 200 dias. E isso já seria muito ruim para poder causar certas complicações em relação ao clima, à atmosfera, permanência da água no estado líquido, né, porque você vai ficar muito tempo exposta, evapora. E aí quando o planeta girar, ela ficaria, seria o contrário, né, ela congelaria por muito tempo. E isso seria bem perigoso para se a gente for habituar a esse planeta. Né? Teria que levar tudo isso em conta, saber mais ou menos uma região onde a gente poderia estar, para poder a água estar no estado líquido. E, enfim, são dados que a gente precisa saber para mudar para lá. Né? Mas atualmente, esse planeta é o que tem mais chances de suportar a vida tal qual conhecemos. Né? Primeiro, em relação a gente, né? Porque existe vários tipos de vida, né? Mas a gente está o egoísmo humano tende a puxar mais pra gente, né? E ele, em relação a salvar a humanidade, seria o candidato mais forte no momento. E é isso. Tipo, meu trabalho foi falar um pouco sobre esse planeta, alguns dados que se tem até agora. E então é isso. Até mais e obrigado pelos peixes.